Oi, queridos, tudo bem? Então, vocês estão me vendo e me ouvindo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, tá? Atrasei um pouquinho porque tivemos aqui demandas do trabalho, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parceria fundamental na terapia, da família com a escola, tá? Então, primeiro eu vou falar para vocês do meu universo e como eu trabalho isso e dando umas dicas para os pais também. Eu trabalho numa clínica e num consultório, então vão para mim crianças que já têm sinalizado aí uma queixa de transtorno neurobiológico, de defasagem ou dificuldade ou transtorno de aprendizagem. E esses pais chegam até a mim com uma ideia de luto, né? Uma ideia de luto, algo que se idealizou, então o filho que foi idealizado, objetivos de curto e médio prazo que foram idealizados para esse filho, em busca de um diagnóstico, né, dessa queixa, ou já com um diagnóstico para uma intervenção dessa queixa, né? E aí o terapeuta, eu, no caso, sempre acolho, tá, essas demandas emocionais. Então nós fazemos um trabalho onde nós vislumbramos as possibilidades, porque o pai já vem com a queixa, né? A dificuldade ele já tem. Então nós temos que buscar recursos para que em casa ele possa já perceber o que a criança já faz com autonomia ou com autonomia mediada, né, autonomia supervisionada ou com pouca ajuda, para a gente começar daí a fortalecer esse vínculo com a aprendizagem da criança lá no consultório. Então, eu sempre falo que nós somos um tripé, né? Então, é o terapeuta, a família e a criança. Então, as nossas duas partes, que é terapeuta e família, estão de comum acordo nas orientações e nas estratégias, só tende a fortalecer esse atendido, né, essa criança. Então, primeiro, a gente precisa fortalecer essa comunicação. Então, sempre que seu filho que está em atendimento precisa de algo a mais, apresentou uma necessidade diferente, um comportamento que não tinha e que te chamou atenção, os pais mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, podem me ligar, né? E aí eu retorno quando tão possível, tão logo. A gente não precisa esperar chegar um incêndio para apagar a fagulha, né? Então, pequenas nuances do comportamento do filho, essas mães sempre são orientadas a estarem me passando para a gente reelaborar estratégias. Seguir as orientações também dos terapeutas. Então, é super importante você estar aberto para o que o terapeuta do seu filho vai falar. Muitos pais, olha, Camila, não vai funcionar. E aí você dá um plano B. E isso, nem pensar. Então, está aberto para tentar aquela proposta terapêutica, né? Então, eu pedi para trabalhar controle motor em casa. Então, eu pedi para cortar um papel higiênico e para crianças que têm defasagem de coordenação motora. Então, eu pedi para cortar aquela bolinha e pintar ali dentro. Não vai dar, não tenho tempo, faz sujeira. Então, assim, vamos tentar adequar. Se não der certo, aí a gente adequa mais ainda ao perfil familiar. Então, aí a gente vai reelaborando as estratégias. Mas é importante que se siga o plano de ação feito pelo terapeuta, e aí a gente realinha de acordo com as necessidades, de acordo com o comportamento que a criança atuou naquela atividade, naquela dinâmica que eu pedi, tá?
essa comunhão, né, essa aliança da família com o terapeuta diminui o estresse, né? Pesquisas apontam, né, que diminui o estresse parental e aumenta o prognóstico dessa criança. Então, é uma ação. Eu atendo uma vez por semana durante 1 hora. E eu só vou estar atuando com aquela criança, intervindo naquela criança pessoalmente nesse encontro. Mas eu vou estar atuando de maneira mediada pelos pais durante todos os dias da semana, com a qualidade de tempo que eles têm, a possibilidade que eles têm a mais no cotidiano do que eu. Então eu vou aproveitar isso para fazer um plano de ação conjunto com eles, né? O que a gente pode estar intervindo, o que viu já de ganho de autonomia, enfim. Eu trabalho também numa escola, e nessa escola nós fazemos o trabalho de inclusão. Então, como é que eu faço isso? Eu chamo essas famílias que já foi me notificado que a criança tem um laudo, que a criança tem uma demanda, uma questão já sinalizada por alguém ou que já faz tratamento. E eu chamo esses pais para estar entendendo essa demanda, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, que tá caindo. E para estar entendendo essa demanda. E aí a gente, a partir do momento que eu entendo quem é esse filho em casa, olha, não estou dizendo que essa criança vai ser a mesma na escola. Pais de plantão aí, vamos percebendo. Na sua casa, a criança, por vezes, a criança ela é minoria, né? Então ela tem 1 ou 2 irmãos, então ela é minoria. Ela tá confortável, ela tá num ambiente de relaxamento, ela não tá entre os iguais. Então, quando ela vai fazer socialização com os iguais, com os pares da mesma idade social, ou da mesma idade e maturidade, da mesma desenvolvimento de maturação, ela expõe algumas necessidades, alguns desejos, ela expõe alguns comportamentos que você, pai, pode ouvir da escola e falar que não, meu filho não é assim, tá inventando, meu filho não é esse. Não se surpreenda, tá? Isso acontece quando a gente muda de lugar, a nossa percepção muda, o que é exigido da gente muda e às vezes a nossa reação vai mudar também, né? Nós somos múltiplos, então nós podemos exercer vários papéis, como você, mãe, como você, pai, você exerce o papel profissional e você é diferente no seu trabalho do que você é na sua casa, do que você é entre seus amigos, né? Então acolha essas percepções da escola e a escola eu acolho essas percepções da família. Então eu deixo tudo anotadinho no meu caderno, já previamente deixo o professor ciente de que nós estamos recebendo uma criança, um adolescente que precisa de um suporte, então a gente precisa eliminar obstáculos. E aí, para a gente identificar esses obstáculos, para fazer as adaptações adequadas, eu preciso observar ele dentro de sala. Então, a família vai ter que esperar um pouquinho, eu fazer essa visualização de de qual é o perfil dessa criança dentro de sala, para a gente, então, fazer o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Nesse PEI estão as metodologias que são mais assertivas para esse estilo de aprendizado dessa criança. Nesse PEI tem as estratégias, os recursos que nós vamos fazer e as adaptações. Então, Camila, o obstáculo dele é muita coisa numa página, é um texto muito grande Então, vamos diminuir o texto, vamos aumentar o espaçamento da linha, vamos aumentar o recurso de imagem. Se tem uma memória visual, vamos trabalhar mais com imagem para elaborar conceito. E aí, a gente dá essa devolutiva do PEI. É importante que tanto no processo terapêutico quanto no processo educacional, os pais sempre estejam atentos ao desenvolvimento dos seus filhos para estar comunicando esse parceiro, né?
seja a escola, esse parceiro educacional, seja esse parceiro terapêutico. Então, eu notei que o meu filho aqui em casa leu uma legenda do filme. É bom para a escola saber, vai trabalhar mais isso. Eu vi que meu filho ficou muito aflito ao lidar com uma situação de troco numa loja. Você deu uma oportunidade para ele ficou aflito mediante essa situação, e aí a escola vai trabalhar mais com situações reais, com situações concretas. Então a escola precisa estar munida de informações que você está trazendo. Outra coisa importante que os pais também acabam cometendo, e é um prejuízo para a criança que fica entre essas duas balanças que pendem para um lado e por vezes pendem para outro. Então, por vezes a criança não quer ir para a escola. Vamos dar um exemplo aqui. E aí eu penso, poxa, aconteceu alguma coisa. Com certeza maltrataram o meu filho, gritaram com o meu filho. E aí eu não pergunto à escola, eu começo a perguntar ao meu filho. E todo filho quer o quê? Suprir a expectativa do pai. Então se eu pergunto, fulano te bateu? E eu tô vendo que meu pai quer muito que eu diga que sim. Então eu vou falar, bateu, fez isso, fez aquilo, ou não. Mas aí você percebe que sua mãe quer mais de história. E você pode ir ilustrando histórias que acontecem de maneira como você se sentiu, para você se sentir acolhido, valorizado e por vezes defendido. Então, se há uma postura da escola, vamos supor, a turma perdeu o direito do parque porque a turma não cumpriu um combinado. Então, você pode perguntar o que aconteceu, como seu filho se sentiu, a partir de agora, como você vai preparar o seu filho para essas frustrações que acontecem na vida quando se vive em grupo. Tente viabilizar esses recados pela agenda, né, e não passar essa mensagem para o seu filho, porque ele vai passar grande parte lá sendo mediado por essas pessoas como autoridade na vida dele, ali, educacional. E coloque sempre para o seu filho que vocês dois são uma força traçada no mesmo caminho, né? Traçando o mesmo objetivo. Então, você fala, deve ter tido alguma situação, deve ter tido algum porquê, eu vou procurar entender. Mas nunca desvalorize, tire a força da autoridade da escola, porque isso é prejudicial para o vínculo de aprendizagem que essa criança vai ter, né? Esse vínculo com a aprendizagem, essa afetividade com a aprendizagem, porque quem está passando ali a aprendizagem para ele, quem está mediando essa construção dele é o professor, e ele vai ter que condicionar essa figura que está ali mostrando para ele, fazendo o vínculo e apresentando com a pessoa que você não gosta, com a pessoa que a mãe fala mal ou o pai fala mal. Então, tenta escrever na agenda. Se a criança já lê, é legal marcar uma reunião ou falar por telefone para a criança também não entender essa divergência de opiniões e acabar, por vezes, manipulando essa questão aí, tá? Atividades de casa. Muitas vezes eu percebo que a escola faz uma proposta de atividade de casa e aí não se adequa ao perfil de tempo da família, ou a escola exigiu uma maneira de que a criança construísse, mas você não quer que o seu filho assimile errado, você viu que seu filho não consegue alcançar com autonomia, e aí o que você faz? Muitas vezes o pai vai lá e faz por ele. Vamos buscar fortalecer essa autonomia, né, no educacional também. Então, filho, faz até onde você consegue. Você pode dar caminhos, puxar ganchos, dar exemplos, mas não fazer por ele. Por quê? Eles leem em você que ele não é capaz. Desde muito pequenininho, a criança consegue ler nossas emoções por meio de leitura facial e leitura corporal. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana nós temos lá alguns casos
bastante casos, né, de inclusão lá na escola. E aí eu tava observando a aula de uma dessas crianças e eu vi a dificuldade dele motora de estar executando os números. Pedi à professora o livro e a professora falou assim, essa letra aqui não é dele. A professora conhece, tá com ele desde o início, sabe das demandas e a gente tem feito estratégias pra tá suprindo essa defasagem dele motora. E aí eu perguntei a ele, eu falei, quem fez esse trabalho aqui? Aí ele falou, meu pai. Aí eu falei assim, seu pai? Esse trabalho era pra quem fazer? Era de quem esse trabalho? Aí ele falou assim, meu. Aí eu falei, então por que teu pai fez? Aí ele sabiamente leu, decodificou a mensagem e conseguiu interpretar pra mim todo o pensamento de todo o contexto. Ele falou assim pra mim, Camila, eu acho que o meu pai acha que eu não sei. Então, assim, eu não sei nada. Pra ele não sabe nada, que ele tá impossibilitado até de chegar na construção. O pai criou um obstáculo ali de acesso. Então, ele tem que acessar a maneira dele, como ele pensa, e a partir dessa construção, a professora vai entender esse pensamento, esse desenvolvimento, e a partir daí fazer uma estratégia mais assertiva para trabalhar com ele e eu na sala de recursos. Quando a gente mascara isso, a gente não tá só dizendo para a professora que o aluno sabe, porque ela tá ali, ela sabe as dificuldades que a criança tem e as habilidades também. O pai tá dizendo, falando pro filho que ele não pode nem um pouco. Infelizmente, né? A gente quer que a criança não assimile o erro e aí a gente não deixa ela errar. Mas o erro é um caminho do pensamento. Então esse pai poderia, filho, faz o que você pode, o que você pensa que são os números. Eu vou botar um modelo aqui, você vai copiar e aí escrever na agenda, olha, percebi que o V, ele tem dificuldade, como a gente pode estar ajudando ele aqui em casa também, fortalecendo o trabalho de vocês aí na escola. Eu sei o trabalho que vocês estão fazendo. Geralmente, esses pais nem precisam me perguntar o que precisa fazer em casa, porque assim que a gente elabora uma estratégia na escola, eu peço para dar continuidade em casa. Então, eles são sempre informados do que fazer em casa. Mas ele quer fazer a mais, vamos supor. Então, a escola e a família podem enriquecer 100% esse processo esse emocional, esse educacional. Valorizar as produções das crianças. Então, a criança sabe quando o seu olhar não está atento. Então, se não for para você olhar o caderno, a atividade, a leitura 100%, não faça. Tá? É uma dica minha também. Então, separe um tempo. Para olhar corrido, não faça. Porque ele vai se acostumar a esse olhar negligente e ele vai começar a não se expressar mais, a não valorizar mais a própria produção e não esperar esse reforço seu. Então, ele vai começar a condicionar um comportamento mais inibido. Então, pegue... Olha, filho, depois que eu fizer a janta ou depois que nós chegarmos, nós vamos ter um tempo e um espaço. É importante ter um tempo e um espaço para a criança, para você observar essas questões trazidas da escola, as questões da terapia, se precisa treinar alguma questão terapêutica. E ali você vai observar, troca com essa criança o comando da brincadeira para você ver como ele está percebendo esse universo adulto, esse universo que traz o conhecimento para ele, seja o professor, seja o terapeuta. Troca essa dinâmica ali com ele, aproveite momentos que vocês estão fazendo comida, que vocês estão fazendo alguma tarefa de casa, e aí faça variações de brincadeira, aumente a criatividade, faça pães de queijo, faça biscoito, faça coisas de construção que vai enriquecer esse valor afetivo do tempo com você. E aí você vai descobrindo cada vez mais o que o seu filho gosta e ele vai se descobrindo mais do que ele gosta. Então tem criança que gosta de pintura, tem criança que gosta de culinária, tem criança
que gosta de ver o filme e depois contar o filme, contar uma história e depois já tem repertório para contar a própria história, fazer livrinhos. Isso você só vai fazendo, só vai conhecendo o seu filho com tempo de qualidade para ele. E aí você pode, conhecendo mais munido ainda de características do perfil educacional e terapêutico do seu filho, poder intervir ali, poder sinalizar algo para o seu terapeuta ou para a professora, para a coordenação, para a psicopedagoga da escola, psicóloga da escola. Então tem pais que no momento que o filho está fazendo atividade, o filho fala: poxa, eu esqueci o que você falou anteriormente. Então essa criança já está com a metacognição, já está entendendo como funciona, já está abrindo para o pai o sentimento. Então ele não foi calado, não foi uma coisa rápida. E aí a família traz para a escola e a professora pode viabilizar outros métodos. Então é tudo, eu costumo falar que criança, né, a gente vai vendo as chavinhas que dão certo. Então as chavinhas que abrem essa criança, as questões que estimulam mais ela, tudo isso a escola tem que saber. O terapeuta tem que saber, ele precisa, ele vai estar criando um vínculo com o seu filho, ele vai estar passando parte de intervenções com o seu filho. Então ninguém melhor para conhecer o seu filho do que você, porque você é a primeira agência facilitadora da aprendizagem, a primeira agência social que ele teve, né? Ele aprendeu tudo com o seu modelo, ele aprendeu tudo te copiando e experimentando essa cópia. E se dava certo essa troca da interação que ele copiava, né? Descobrir brincadeiras, eliminar concorrentes. Então, elimina TV, celular quando tiver com seu filho. Eu sempre falo que a concorrência é dura para interagir e descobrir muitas coisas da escola quando essa criança está imbuída de estímulos sensoriais múltiplos, né? Ver, ouvir, e a adrenalina que gera dessa luz azul. Então, vamos separar um tempinho para essa criança ser ouvida, se sentir como chegou da escola. Deixe que ela fale as novidades, não fique tentando puxar, né? Esses ganchos que a gente dá, a professora brigou, o amigo bateu, isso tudo muito, a gente só quer saber o negativo. O que você aprendeu? Me conta uma novidade, me ensina algo que você aprendeu. Ah, eu não aprendi nada. Ah, não é possível, tu passou várias horas lá e não aprendeu nada. Se tá online com a criança, né? Pede para ela repetir o que ela aprendeu, para ela te ensinar. 90% do aprendizado a gente retém para memória a longo prazo quando a gente reproduz para outra pessoa. Então, quando a gente elabora para ensinar. Então, agora você vai ser o professor e eu vou ser o aluno. Então, você faz para mim. Então, ali você percebe se a criança aprende mais por ver, por ouvir. Tem crianças que... A Camilinha entrou aqui também. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Então, assim, você ali percebe se a criança vai ficar nervosa de passar o conceito que ela elaborou para você. A criança pode fazer um vídeo também, depois da aula, vamos fazer um vídeo. E aí a família vai vendo o que a criança realmente entendeu daquele conteúdo, daquele conceito. Faz essas montagens aí no TikTok, tem vários pacientes meus que fazem, eu peço para botar o conceito, ou não, e faz aí com as musiquinhas que ele gosta. E aí você percebe se realmente ele aprendeu para pontuando para a escola, olha, internalizou errado. Antes da escola perceber, o pai já percebeu, né? Se é um pai mais atento, está com uma demanda de tempo, essa qualidade de tempo, a mãe e o pai já perceberam. Então, olha, tá com dificuldade nisso, o que eu faço? Muitas vezes a família, principalmente quando paga a escola, tende a terceirizar. Então,
delega todo o trabalho. Eu sei, gente, que é pauleira trabalhar, dá conta do educacional do filho, dá conta se a criança precisa de terapeutas, tá também dando conta disso, realmente é punk. Não é fácil. Mas se você aproveitar as situações indo do carro para a escola, conversando, quando tiver esse momento de desligar tudo e prestar atenção no que foi construído durante o dia, você vai criando vínculos e fortalecendo para a vida toda. Então a criança, quando chegar à adolescência, que geralmente eles procuram os grupos, né, para se identificar, para pertencer, para fortalecer essa identidade que eles ainda ainda estão em construção, então ainda não tem aquela afirmação daquela identidade. Então vai se fechar, mas você vai ter a chavinha do seu vínculo lá da primeira infância para abrir. Você vai saber como vem as informações para ele, como ele assimila. Se ele vai se recusar a aprender coisas novas. Você vai querer botar num curso de inglês, você vai ver se aquilo vai ser desafiador, se vai ter um motivador extrínseco fora dele, se vai ter um motivador intrínseco dentro dele, ou se vai ser tão temeroso para ele aprender outra língua que para você vai ser um desafio maior, e aí vai se tornar um obstáculo, e aí vai estagnar. Isso você vai temperando, você vai medindo à medida que você vai conhecendo, você vai passando por situações e vai tendo ajuda da escola e dos terapeutas. Quando a criança vê essa cooperação de todas as pessoas, de todos os agentes que estão ali responsáveis, né, por favorecer, fomentar o desenvolvimento dele, essa criança tende a ter um comportamento mais cooperativo na vida adulta. Então ela vai saber trabalhar em equipe, ela vai saber respeitar a opinião do outro, dar a sua opinião, se colocar os seus sentimentos, porque ela percebe que todos à sua volta estão integrados para um objetivo só, para um plano de ação só, que é o seu desenvolvimento. Então todos tendo esse diálogo, né, bem claro, transparente e assertivo para um objetivo só tem a ganhar a criança, todos, né, envolvidos, mas a criança ou adolescente só tem a ganhar, tá? Eu tenho algumas atividades aqui que eu queria passar para poder estimular as crianças em casa e passar para a escola, né, quando você notar alguma coisa. Então, reservar um tempo e espaço para maiores interações, momentos de descontração. Então, esses momentos de descontração, eles vão revelar muita coisa para você passar para o terapeuta, para você passar para a escola. Então, esses momentos, a criança vai estar livre de censura. Então, a criança vai mostrar alguns comportamentos, como eu já falei antes, do que ela entende por autoridade. Quando você muda o comando da brincadeira, se a criança se mostra autoritária, se a criança usa de falas, né, muito concisivas, ela vai usar as suas falas, mas ela vai usar a fala da professora também, ela vai usar a fala, algumas crianças até usam as minhas falas na brincadeira com os pais, porque é um vínculo que a gente tem na terapia, né, no jogo, da brincadeira, do lúdico. Então você vai percebendo muito e vai podendo ajudar a desconstruir alguns conceitos ou a fortalecer outros, tá? Alguns eu já falei. Comandos de cada vez. Então, assim, tanto para o seu filho você fazer atividades da terapia ou atividades da escola, vamos organizar esse tempo, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo que o terapeuta mandou ou tudo que a escola pediu num dia só. E aí a gente só estafa, a gente libera cortisol, a gente libera adrenalina, a gente tem uma demanda aí psicomotora que precisa ficar ali o tempo todo numa atenção concentrada, e aí a gente só cria resistência, né? A gente não cria um vínculo
favorecendo essa aprendizagem, sim uma resistência comportamental e até cognitiva. Por vezes eu tenho criança que morre de medo de livro. Tem criança que passou tanto tempo com um livro ali, que vem para terapia, a gente não pode nem abrir um livro, porque a gente tem que desconstruir aquele embotamento físico que ele foi condicionado, que a gente é livre, que a leitura é para dar espaço à imaginação, mas também a gente não pode ficar ali muito tempo, porque até você vai perceber no seu filho o tempo de atenção continuada que ele tem. Porque depois de muito tempo, você pode até anotar isso para a professora, depois de tanto tempo fulaninho já não entende mais nada que foi lido, já não entende nada que está lendo, já não consegue mais. E aí a escola busca fazer adequações mediante a sua informação, tá? Anote as suas observações sempre, tá? Para você não esquecer. Então, por vezes você vai ter que comunicar a escola ou você vai ter que comunicar o terapeuta. Então, sempre anotar, mapear tudo, mapear a situação, mapear como falou, como sentiu, as dificuldades que o terapeuta mandou você fazer as estratégias em casa, as dificuldades que a criança está enfrentando diante daquela técnica, para aí viabilizar um novo plano de ação para essa criança, tá? Eu queria agora abrir para vocês fazerem algumas perguntas, se eu posso estar acrescentando aí na dinâmica de vocês. Ninguém tem pergunta? Eu acho que eu já falei bastante, né? E eu queria essa troca com vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro o conteúdo, se vocês têm dicas para temas vindouros, né? Eu pensei na live que vem falar do que é cognição, né? Porque aqui no meu Insta tem aqui que eu ajudo os pais a melhorarem, né, a fomentarem, a construírem junto as habilidades cognitivas e emocionais. E aí eu pensei em falar o que é cognição e aí depois fazer uma série de lives com exemplos, né, do que é cognição, do que são atividades pra gente estar treinando, fomentando a construção dessas habilidades cognitivas e emocionais. Pensei nisso, tá? Mas se vocês tiverem outras atividades, outros temas de lives, tá bom? Vocês podem estar falando aqui. Vou abrir esse espaço para vocês. Tá aberto aqui para comentar. Tá bom? Senão eu já vou estar saindo. Deixa eu ver aqui se alguém fez uma pergunta, né? Porque agora tem a pergunta individual. Mas não tem. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Tá? Então eu vou estar deixando salva essa live aqui. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Essa é a minha primeira live da série de lives que eu vou fazer toda quarta às 7 horas. E cada uma vai ter um tema, então eu não vou só estar abordando a parte teórica, mas vou estar abordando também ideias do que vocês podem estar fazendo em casa para estar melhorando ainda mais essas habilidades cognitivas, emocionais, e aí até a gente poder estar engajando em outros temas, tá bom? Um beijo para vocês, foi ótimo esse tempinho aqui com vocês, espero ter enriquecido o dia a dia de vocês, melhorado a percepção.